Isso, pessoal. Vamos aqui tentar entender como que são os sistemas que não usam a arquitetura em REST e não implementam os microserviços ou então os métodos em RESTful, tá? Então, assim, hoje isso é muito comum. O que eu vou falar aqui é o que que a maioria, aí, acho que vamos chutar aí por cima, aí 80% das empresas, 90% das empresas hoje tem o sistema nessa arquitetura amarrada, tá? Que é o MVC. Né? O MVC, sim, ele está aí no mercado, ele resolve muito problema, ele é muito bom, mas ele gera alguns certos problemas que a arquitetura REST soluciona. Então, eu vou citar aqui alguns frameworks, alguns problemas que a gente pode ter com a arquitetura MVC que gera os sistemas amarrados, tá? Porque o front depende do back e o back depende do front, tá? Eles têm aí uma amarração, certo? Então vamos pegar aqui, vamos primeiro entender o que é o front e o back-end, tá? O que é a parte do front-end, por exemplo? Vários frameworks, principalmente na parte do Java, eles englobam dentro deles o front e o back junto. Então é um framework que você usa dos dois lados, mas amarrado, tá? Então, por exemplo, o JSF, você tem a parte do front, tem a parte do back, tá? JSP, você tem a parte do front, só que você tem a parte do back daí com o Java, usando o Spring, usando o Servlets, tá? O TimeLeaf, que é um sucessor do JSP, você também, ele depende do back também, tá? O PrimeFaces, que é junto com o JSF, fica sempre amarrado com o back, o Bootfaces, o Icefaces, tudo isso sempre fica amarrado com o back, tá? Por quê? O front, a tela, faz a requisição pro back-end, tá? E o back-end, ele processa os dados, ele mantém sessão, ele mantém a sessão do usuário, mantém dados ali em memória, aí ele tem que processar os dados e retornar ainda para a página, tá? Tem que retornar uma página que vai junto acompanhando os resultados, tá? Isso também vale para linguagem de back-end como PHP, a mesma coisa, C Sharp, Ruby, Python, Go e outros, tá? Tudo amarrado, porque você recebe uma requisição da página, tá? Por exemplo, salvou lá um cadastro, recebe essa requisição, pega os dados, processa, grava no banco, processa, cria um relatório, faz alguma coisa, tá? E daí você tem que retornar o quê? Dentro do modelo de dados, tem que retornar o modelo de dados, mas ainda retornar qual página que vai exibir. Tá? Então, o front fica amarrado com o back e o back com o front. Sempre que você for fazer uma manutenção, se você está fazendo uma manutenção no back-end, você tem que entender qual que vai ser o problema no front. Se você estiver mexendo no front, você tem que entender qual que vai ser o problema no back. Então está sempre amarrado. Você tem aí uma manutenção bem assim, bem pesada de se fazer, porque se você altera o front, dá erro no back, altera o back, dá erro no front, o sistema começa a parar. Então, se você não tiver uma grande experiência na parte de MVC, com os sistemas aí que são amarrados, o front com o back, você não consegue dar manutenção no sistema, tá? Realmente é complicado, tá? Então, assim, por que existe essa amarração, assim, um nível bem alto, abstrato, tá? Faz um cadastro, faz o pedido, processa, tem que processar, tem que retornar os dados, mais uma página ainda, tá? Aí, com isso, a gente tem lá alguns problemas, tá? Por exemplo, reutilizar o back-end. Eu não consigo reutilizar o método em MVC, por exemplo, do lado do servidor, não consigo reutilizar ele para implementar para um aplicativo mobile, ou então para disponibilizar para algum cliente de um sistema externo. Tá? Não era acessível, por exemplo, por mais de uma tecnologia. Por exemplo, o método de salvar produto lá no back-end, por exemplo, eu não poderia
se eu fizer em JSF, eu não conseguiria acessar por uma página JSP, por uma página TimeLife, por uma página PrimeFaces, por uma página em PHP. Eu não conseguiria. Tá? Por quê? O back era automaticamente pensado e único para o front-end e o front automaticamente pensado e único ligado com o back-end. Então a gente não conseguia reutilizar o código, tá? Não era acessível a mais de uma tecnologia, eu não conseguia. Se eu quisesse fazer o mesmo sistema e uma página de PHP ter que acessar, eu teria que criar todo o sistema em PHP. Não tinha reutilização, tá bom? Essa amarração também, ele gera um consumo alto do servidor. Por quê? Tá? Ele fica amarrado. Tem aí o consumo do front-end amarrado com o back-end e um dependendo do outro gera um alto consumo no servidor. A manutenção, então, extremamente complicada, né? Porque você tem que você tem que ter um bom entendimento do funcionamento da web, do back, do front, do framework que você está mexendo para você conseguir dar manutenção. Você não conseguir escalar a tua aplicação, o que é? Colocar mais recursos nela e ganhar mais clientes acessando. Não era uma forma fácil de se fazer, é extremamente difícil, tá? Criar instâncias diferentes nos servidores, tá? Eu não conseguiria, por exemplo, criar instâncias diferentes e se o meu projeto ali morreu, sabe? O servidor caiu, eu não conseguiria ali colocar outros clientes automaticamente já em outro servidor, tá? Porque o front e o back ali é totalmente amarrado, tá tudo junto, tudo empacotado ali no mesmo projeto, tá tudo junto. Então caiu o servidor, cai tudo, certo? E dentre outros problemas aí que tem aqui, eu tô citando aqui os mais comuns de se entender, que é a parte para você entender o que são os sistemas amarrados, tá? O REST, a arquitetura REST, ela já vem e acaba com todos esses problemas, tá? Eu consigo lá fazer um serviço RESTful em Java, ele não tem ligação nenhuma, não está amarrado com nenhuma tecnologia front-end, e um serviço só, Java, em RESTful, pode ser acessado por qualquer uma das tecnologias front-end e também pode ser acessado por qualquer outras linguagens de back-end fazendo uma requisição para o meu microserviço, tá? Então é uma reutilização muito bacana, a manutenção é fácil, é leve, é escalável, tá bom? Então a gente foi a parte dos sistemas amarrados para você entender o que a gente tem de problema. E isso também, além do sistema, a gente tinha falado na aula anterior, a parte de web service, a troca de informação também era extremamente amarrada. Então o RESTful, ele soluciona o problema da troca de informação entre sistemas e também a parte de amarração de código nos sistemas também. Ok?